Eles fazem uma oração 5 vezes ao dia, dizendo, colocam um tapetinho, enquanto nós temos vergonha de ajoelhar ou fecharmos os nossos olhos em qualquer lugar para orar ao Senhor. Eles se ajoelham no tapetinho 5 vezes ao dia e dizem: não há outro Deus senão Alá, e Maomé é seu profeta. E eles fazem isso em qualquer lugar. E em cima desse tapetinho, que para eles é tão sagrado, vou fazer uma síntese para vocês sobre a religião muçulmana. A religião muçulmana tem crescido muito nos últimos dias. Maomé, seu criador, nasceu na cidade de Meca no ano 570 depois de Cristo. Filho de uma família de comerciantes, passou parte da juventude viajando com os pais e conhecendo diferentes culturas e religiões. Aos 40 anos de idade, de acordo com a tradição, recebeu a visão do anjo Gabriel, que lhe transmitiu a existência de um único Deus, tendo Jesus Cristo como uma das figuras da linhagem dos profetas, mas apenas como filho de João, José e Maria, não como filho de Deus. A partir desse momento, começa a sua fase de pregação da doutrina monoteísta, porém encontra grande parte de resistência e oposição, porque as tribos árabes, até então, elas seguiam uma religião politeísta, com a existência de vários deuses tribais. Maomé começou a ser perseguido e teve que emigrar para a cidade de Medina no ano 622 depois de Cristo. Este acontecimento é conhecido como Égira e marca o início do calendário muçulmano. Para nós é o nascimento de Cristo. O islamismo tem como livro sagrado o Corão. Seu principal propósito é acabar com todos os que não seguem Alá. Eles ensinam, desde criança, eles ensinam a odiar os judeus e aos cristãos. Para eles, ou se é muçulmano ou morre. Os muçulmanos existem em 3 locais sagrados. A cidade de Meca, que é onde fica a Pedra Negra, também conhecida como Kaaba. A cidade de Medina, local onde Maomé construiu a primeira mesquita, que é o templo religioso dos muçulmanos. E a cidade de Jerusalém, cidade onde o profeta subiu ao céu e foi ao paraíso se encontrar com Moisés, com Jesus. No islamismo ele tem as seguintes divisões. São 2 grupos principais, muito importantes, sunitas e xiitas. Os sunitas, eles abraçam 85% dos muçulmanos, que como o grupo anterior mostrou, abrange mais de 1,5 bilhão de adeptos. Esses muçulmanos sunitas, eles seguem fielmente a Maomé. De acordo com eles, a autoridade espiritual lhes pertence. E eles vivem em constante guerra com os xiitas, que são os companheiros de Alá, seguem fielmente a Ali, que era o genro de Moisés. Eles também possuem sua própria interpretação da Sharia, que significa o caminho que conduz a Deus, e uma ligação muito forte entre a carnificina provocada pelos terroristas muçulmanos e as raízes verdadeiras da fé islâmica é o maior problema enfrentado nos dias atuais pela religião mais praticada no planeta. Infelizmente, todo país de origem muçulmana, ele torna-se muito difícil de ser evangelizado. Muito difícil. Mas não é impossível ser evangelizado. Todos nós temos o ID de Jesus dentro de nós. Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, não fica difícil nós chegarmos para alguém e falar de Jesus. Não é difícil mesmo. De falar daquele que morreu por nós. Isso não pode ser difícil para nós, que um dia aceitamos esse sacrifício, reconhecemos o amor de Deus por nós. Então isso não pode ser difícil para nós. Para quem aceitou o ID, seja onde for, seja no meio muçulmano, seja em qualquer lugar, se Deus tocar no seu coração, você tem que ir aceitando esse ID de Jesus. E você vai. E existem homens e mulheres que amam mais esse ID do que o medo que um xiita ou um sunita pode nos provocar. E eles vão amando mais a essas almas do que as suas próprias. E eles vão, falam do amor de Deus por cada um de nós, revelaram em Jesus Cristo, pela sua morte na cruz, sua ressurreição no terceiro dia, mostrando que Jesus ele é Senhor também sobre a morte. E com isso, mesmo enfrentando grandes dificuldades, almas têm se rendido. Passada que a igreja
ela tem 3 fundamentos de missões. Então ela tem uma tríplice missões. A tríplice missão da igreja qual é? Primeiro, adorar a Deus. Segundo, edificar-se. E terceiro, proclamar. Primeiro, ela adora a Deus, ela louva a Deus, exalta a Deus. Segundo, ela se enche de Deus, ela vive Deus, ela vive, ela aprende mais de Deus, ela se relaciona com Deus. E terceiro, ela proclama, ela anuncia, ela faz o ID, ela cumpre a tarefa. Uma igreja que tem os 3 fundamentos, ela é uma igreja rica, ela é uma igreja, ela não é uma igreja assombrada, como nós vemos por aí, né? Que tem medo de botar a cara. Ela é uma igreja que vai, ela é uma igreja que anuncia. Efésios 1:4 diz que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Nós somos eleitos como igreja antes da fundação do mundo. Isso me deixa feliz de saber que nós somos eleitos nele antes de existir o mundo, que nós não somos uma organização criada na terra, nós somos um organismo criado nos céus. E a nossa tarefa é essa, de ir, de proclamar. Há uma fábula que diz, não é doutrina, também não está na Bíblia não, que diz que Jesus, quando ele foi assunto aos céus, os anjos pararam e perguntaram: mestre, tu criaste o Evangelho, formulaste o Evangelho e morreu na cruz e agora voltou para os céus? E Jesus respondeu sim. E os anjos perguntaram: mas quem vai dar continuidade nesse Evangelho que o Senhor formulou e criou? Jesus respondeu: eu deixei lá uma igreja forte para fazer a obra e anunciar o Evangelho. E os anjos interromperam e fizeram mais uma pergunta: e se eles falharem? E Jesus responde: se eles falharem, eu não tenho segundo plano. Porque tudo que Deus tem, tudo que Deus teve, Ele preparou para a igreja. E a igreja ela tem que ter esses fundamentos de missões. A gente vê aí, né, falar sobre o Islã. Como evangelizar o Islã? É ir, é fazer o ID. Agora, quantos querem largar a sua área de conforto e fazer o ID, né? É aí que está difícil, mas nós temos que preparar através de curso, estando na igreja, relacionamento, né? Para a gente um dia, quando Deus, quem vai fazer o meu ID? A gente está preparado, né? Só isso que eu vou falar. Ah, muito bonito isso que vocês estão falando aí. Vocês estão de parabéns. Vocês são evangélicos, todos vocês? Somos. Vocês servem ao único Deus de verdade? Sim. Quer dizer que vocês morreriam por esse Deus. Sim. Se eu tivesse uma bomba aqui nessa bolsa, e se eu chamasse a morte de todo mundo junto comigo, vocês estariam preparados para morrer por esse evangelho que vocês estão pregando aí? Será que realmente vocês são cristãos? Será que realmente vocês servem a Deus? Será que vocês têm um lugar lá no céu? Eu queria saber de vocês. Agora vocês ficaram calados. Eu queria que alguém pudesse me responder. Se a morte chegasse agora, se eu fosse homem bomba, o que vocês diriam para mim? Eu digo para você, homem bomba, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Aleluia! Isso aí me tocou. Porque eu entendi que o nosso sacrifício já foi feito. Alguém fez um sacrifício maior do que eu poderia fazer. O meu sacrifício mata, mas esse sacrifício traz vida eterna. E esse sacrifício que eu desejo.